Começou! Sejam todos muito bem-vindos hoje aqui. Eu e o meu grande amigo baiano. Buongiorno. Buongiorno e tecnosto. Sim. Buonasera. Buonasera e Buon pomeriggio. Em alemão seria Iniciate! Gostou? Gostei. Em italiano começou a iniciar. Iniziate. Iniciate. Sim. Hoje, meus queridos, vamos falar sobre psicologia, sobre essa questão dos legendários. Vou fazer umas certas Elocubrações. elocubrações Isso. a respeito desse tema, junto com o querido Bento Ribeiro, Chapado que eu crítico. soube que está com problemas financeiros, está tendo que sair do prédio por causa de problema de barulho que está gravando. Bento, saiba que aqui no Alta Linguagem, no Malboro Aéreo, nós temos estúdios. E se quiser, pode vir, pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver no que dá. É só chegar e brotar. E o Baiano monta os estúdios, o Baiano é brabo. Tu montaria o estúdio pro Bento? Montaria. Melhor do que aquele. Melhor do que esse. Sim. Pô, Em um dia. caralho. Com o equipamento certo, monta em um dia. Que isso? Só brota. Muito obrigado a todos vocês. E o vídeo vai ser sobre isso. Recomendação. Por que eu tô falando desse tema e por que abordagem sobre psicologia? Porque temos um livro chamado Carl Jung Contra a Loucura das Massas. E tem extremamente a ver com essa questão do Legendários. Então, o livro tem 60 páginas, custa apenas R$10. Você pode comprar em PDF ou em e-book. Você pode ler no seu Kindle, você pode ler no PC, no celular, no tablet, aonde você quiser. Custa apenas R$10, está aí no link da descrição. E vários outros livros que nós estamos escrevendo, inclusive o Anti-Woke, que também trata desses temas, dessas coletivizações, de como esses grupos se organizam. Recomendo a leitura para vocês. Ajude esse canal comprando esses e-books e o livro Anti-Woke. Link na descrição. E também na nossa plataforma tangenciamos e falamos desse tipo de tema, com mais de 800 horas de conteúdo, com vários cursos sobre vários assuntos, aonde você pode se deleitar. Tudo aí está no link da descrição. Comprem para que esse canal continue o bom trabalho que anda fazendo. Se você ainda não comprou, compre. Se você já comprou, compre outro. Se você já comprou tudo, dá de presente. Sempre tem uma alternativa. 5 passos para esse vídeo, tá? O primeiro, fone de ouvido. O segundo, volume no máximo. O terceiro, prestar atenção. O quarto, Alt Tab. E o quinto, o famoso mão no ovo. Para que você preste maximamente atenção nesse vídeo e você vai ter uma catarse na busca ouvindo esse vídeo. Se você é mulher, você pode botar a mão, não sei, algumas pessoas indicam isso, ou chamar o seu marido para lhe ajudar nessa atividade. Beleza? E tem outros vários passos que não são canônicos que estão na descrição, onde as pessoas elaboram. Você pode também fazer várias experiências gostosas. E no mais, vamos ao vídeo e Iniciate! Começou! Como é? Encostava sempre numa mesa de bar. É assim? Não. Não? Não, a voz é, mas a letra não. Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro L. E eu estou aqui, Nelson Gonçalves Cover. Digam, a voz do Malboro não parece a voz do Nelson Gonçalves? Não parece, Baiano. Parece. Não parece. Sim. Pronto, igual. Sim. E... Lembra um pouco o Tim Maia. Se você fosse mais negro, você parecia o Tim Maia. É sério? Sim, eu sou gordo, como descobriu? E hoje nós vamos reagir aqui mais uma vez na do Legendários e tal. Eu fui me aprofundando nessa do Legendários, eu decidi ver o negócio do Bento, porque aí eu vou poder bater mais forte nessa parada aí. Antes eu não tinha opinião, antes eu sofria, agora eu sou fria. Agora eu posso analisar essa questão do Legendários. Então vamos de play. Vai ficar assim. Eu não vou editar isso. Eu não vou editar isso. Vocês estão no meu Psyops. Vocês estão no meu Psyops. Calma aí, não escuto nada. Deixa eu diminuir aqui, hoje tá 2x. Vamos play. Eliezer, daquele grupo? Volta tudo. Volta tudo. É mais um daqueles sites UOL. Esse é o que? O G1. O nome legendário. Esse efeito sonoro ficou bom, tá? Ficou. Maneiro isso, hein? Aí, ó. A gente tem o mesmo corte do Bento! Sim, um pouquinho mais parecia Vintage Culture. Tu sabia que o Bento tá tendo um problema no apartamento dele? Porque o Não, pessoal tá reclamando do barulho no estúdio? é igual aqui. Mas aqui a gente manda. Porque aqui é Barbacena. É. E aqui nós temos poderio maçônico. Ele mora na onde mesmo? Ele São mora em Paulo? São Paulo, cara.
É, São Paulo é It's foda. over, meu amigo. Chama a polícia, chega a polícia, o caralho. Sim. Mas tá aí o conflito. Se o Bento quiser aqui tem estúdio. Sim. Se quiser vir, a gente ajuda. Esse frame tá bom, o no frame. O Bento, ele é fotogênico. Ele é fotogênico também, né? Sim, qualquer frame Ele e o que você para Miolinho é bom. juntos, rindo. Sim. O que tá na tela? Você e o Bento. E o seu parceiro, Eliezer, celebraram o movimento Peraí, nas redes tira, sociais. pausa logo. Só de ver esses dois aí. Quem é Eliezer, Baiano? Eliezer, ele participou do BBB, o mesmo BBB da VTube, que é um youtuber brasileira. E aí eles formaram um par romântico. Qual é a característica dele? Ele é bonito, ele é alto e engraçado. Então ele tem um bom humor. E a VTube? A VTube, ela, primeiramente, que ela foi muito famosa antes do BBB, porque ela cuspiu na boca de um gato. E aí, também tem outras coisas que ela fez tipo uma minissérie, o Orochinho reagiu a ela. Acabou que os dois se envolveram lá, e aí ela engravidou dele, fora, no BBB. E a gravidez durou mais ou menos uns 3 anos e meio. Nasceu, no caso, uma criança... Nasceu Um boi. um negócio. Nasceu um boi, um cabrito. É. Mas foi mais ou menos isso, 3 anos e meio a duração da gravidez dela. Tá. E, tipo, fez muito sucesso. Ambos passaram a fazer conteúdo, principalmente pro Instagram. Ela ainda continua no YouTube. E eles são um canal famoso. Um canal não, um casal famoso. Eles continuam juntos É interessante até acompanhar a vida deles. hoje. E junto... Só não é tão interessante quanto a Virgínia e o Felipe, o filho do Leonardo. Zé Felipe, no caso. São mais interessantes os Eles dois. estão juntos até hoje. Estão juntos até hoje. Por incrível que pareça. E a VTube, ela era muito famosa antes também, porque ela participava da farofa da GK. Então ela era do tipo que aparecia lá e pegava, tipo, 20 caras na mesma noite. Mas o... Então, pelo que você tá escrevendo, ela é quem tem dinheiro, né? Ganha muito dinheiro na relação. Da relação, eu acho que ela que tem mais dinheiro, sim. Tá. Porque tu só descreveu a altura e isso é engraçado. Sim, ele é bonito também. Eu acho ele bonito. E a VTube tu descreveu mais coisas. A VTube é feia? Eu acho o Eliezer o bonito do casal. Entendi. Mas ela é mais famosa e mais rica. Entendi. Muito provavelmente. Imagina, eu já odeio esses movimentos. E aí os garotos propagandas deles é o VTube e o Eliezer. Eu tenho uma lista aqui das pessoas que estão seguindo. Nossa, que é o casal mais... Mas esse, eu detesto esse Quer casal. que eu te fale a lista? Eu ainda vou pegar vocês dois, Oxi. porque vai ser aquele filme seu. E eu vou usar como pretexto pra pegar vocês dois. Aquele filme horroroso que ela fez num colégio, que tem tudo. Cara, o Brito sabe de tudo dos filmes que as pessoas fazem, velho. Sim, o Bento é uma pessoa bem informada. Tu sabia que ela fez o filme? Sim, Tu também é muito bem informado, eu sou velho. bastante informado. Eu me simpo. Simpa. Eu... Simpa é aquele negócio lá dele. Sim, Sexo. simpo, macaco. De Eu me sexo. sinto... Eu acho que tem um certo valor na cultura comum, tá? Sim, cotidiano. Cotidiana, e eu não sei nada dessas coisas. Uhum. Eu só sei de coisa, tipo, que ninguém liga. De cultura cotidiana, de bolhas, né? Uhum. Tipo, gamer. Eu sei de várias coisas gamers. Coisas inúteis, Sim, inclusive. gamers eu conheço bem pouquinho. Eu leio todos os patch notes de todos os jogos que Cara, eu... isso eu acho interessante, de verdade. Toda Por a exemplo. patota infernal e aí ela... O que é um squish? Acho que chama o boneco frágil. Então eu sou um squish. Não, tu Que não é você- frágil não, Bê. Tu tem 1,89m, pô. Mas era pra eu jogar squish. Tu tem 1,89m, tu é negro, tipo, grande, tipo, não é frágil. Tu passa pras pessoas uma coisa que tu não é, velho. Mas era pra eu jogar de squish. Você não é isso que você tá falando. Você não tem 1,34m, kawaii desu, não, tá? Era velho? pra eu jogar de squish. fez porque ele tava entediado. Nossa, eu detesto. Esse cara não tem vergonha, né, cara? Esse cara não tem Quer que eu vergonha. te fale a né, lista cara, de não? pessoas que estão nessa Para parada? de 2 segundos. Todo dia ele tá fazendo uma cirurgia plástica. Imagina um homem que se comporta assim, cara. E você é casado com uma mulher. E aí a mulher tem que ter tesão em você depois de você fazer uma harmonização, chorar, dizer que a harmonização foi ruim, ter que ir em programa dizer que eu trabalho sim, ela não me sustenta, apesar de todo mundo achar que isso é mentira, né? Não adianta. Cara, ele faz cirurgia plástica, o cara. O Eliezer, cara, apareceu que ele fez harmonização facial. Que Esse teve cara uma é vibe. viado, velho. Teve uma vibe de um pessoal que fez isso. Isso é viado. Esse cara. Então, coisas mais tipo Botox, esse tipo de coisa, acho que não. Mas a harmonização acho que ele fez. Parecido com o Gustavo Lima. Isso é um dos caráteres dessa... Eu não tô dizendo que isso é fim do ocidente, que eu me falo, mas Uhum. isso é uma das características da gente diminuir a opressão social, tá? Uhum.
As pessoas sempre condenam a opressão como sendo algo sempre ruim, tá? Mas nem pro Freud era algo sempre ruim. Isso foi uma releitura feita pelo Freud, tá ligado? Uhum. Existem certas castrações que são positivas de serem realizadas, tá? Imagino. Então, por exemplo, a criança que vive batendo nos outros. Você tem que Uhum. castrar esse comportamento. Tipo, castrar é somente educar, tá ligado? Tipo, direcionar a criança para o comportamento esperado civilizacionalmente, tá ligado? Uhum. E essa parada de, tipo assim, homem fazer bagulho estético, puramente estético. Porque às vezes você sofreu um acidente de carro e estourou seu rosto. Aí, tipo, fazer uma reconstrução facial parece uma coisa justa, tá ligado? Uhum. Agora, essas tentativas de impedir envelhecimento, tipo essa parada de botar cabelo. Eu tô Uhum. ficando careca, eu não vou implantar cabelo também. Implantar cabelo, esse tipo de coisa é uma busca de lutar contra a maturidade, tá? Cada cabelo que cai na cabeça de um homem é uma identificação com o que você deixou de ser. Então, Cariani. Ele é gay. Não. Eu acho exatamente isso. Mas aí é outra parada. Eu quero, eu posso, meu amigo. Eu quero, eu posso. Tu vê essas características, eu quero, eu posso. O que é essa característica? Infantil, pô. Uhum, sim. Uma criança que fala, ai papai, eu quero, eu posso. Tu fala, ih, meu Uhum. filho, não é bem assim, a vida é tal, tá ligado? Sim. Tipo, reajustar o modo de maturidade. O Carl Rogers, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que os aspectos da maturidade é o desenvolvimento saudável da autonomia. Porque aquele que não tem um desenvolvimento, não compreende a sua maturidade, inclusive o envelhecimento, é aquele que luta contra a sua própria autonomia. Tipo, você é mais velho, você não tem cabelo, você não se adequa à sua idade, tá ligado? Uhum. E quando você não se adequa à sua idade, você não tem um amadurecimento correspondente ao seu físico, ao seu momento de vida, tá ligado? É tipo o cara de 50 anos tentando ser um jovem. Ele vai fazer coisas que ele acredita que um jovem faz, e aí provavelmente vai se machucar, vai ficar cansado, vai ter, sei lá, diarreia. Tipo, você mais velho tentar comer o que jovens comem. Na medida que jovens comem. Cara, quando eu fiz 30 anos, eu comi que nem eu comia antes de comida e não bebi água o suficiente. No outro dia eu caguei, que saiu sangue. Aí eu descobri que na comida tinha fibra. E que você precisa beber água. E que as fibras e a água faz com que o seu cocô não estoure o seu rabo. Eu não sabia disso aos 30 anos, cara. Tá ligado? Uhum. Eu amadureci nesse momento. Eu entendi, caralho, eu estou aqui, tá ligado? E esse pessoal luta contra esse processo. Foi ruim, né, esse exemplo do... Não, acho que não. Não acho não. Acho que não. Foi muito íntimo. Em demasia, mas... Não, mas tu acha que todo mundo já passou por isso, assim, tipo, um momento que o cocô sai torando, tá? Eu ainda não, mas eu conheço pessoas que já passaram por isso, sim. E já tive umas situações bem engraçadas envolvendo isso. E o carnaval. Entendi. Sim. Posso dar play? Pode dar play. Tanto que você falar, não mesmo, tá na cara o que é, certo? E aí um cara que não faz nada, eu me seguro porque esse programa não é... Um cara que não faz nada da vida, não faz nada, e a mulher ganha todo o dinheiro sendo influencer, ele é a forma mais desprezível de ser humano hétero-homem que existe no mundo, que é o dono de casa. O dono de casa. Enquanto a mulher trabalha, ele lava a louça, ele leva os filhos pro colégio. Tu seria esse cara, Baiano? Não. Depende. Dono de casa? Depende do homem. Não, dono de casa, tu. Então. Então, não, só tem tu de homem nessa conversa. Ah. Desse exemplo que eu tô dando. No exemplo que você tá dando, não. Não. Tu não Prefiro seria não. o homem de Não. casa. Agora, se fosse com homens, talvez. Mas não tem um mundo que é um homem. Por que não? Não pode. Esqueci. Não pode. Às vezes eu esqueci disso. Não pode, não pode. Ele faz toda essa função em vez de ser um CEO de uma empresa, como a gente esperaria. Hã? Não é um sonho, não? Não sou meu? Não, um sonho. Você ficar em casa, poder fazer o que você quiser. Nossa, o sonho É. do eunuco. Ele tá batendo muito com o pau na garganta dele. Eu acho que ele tá drogado, mas. Eu acho que é por isso que ele tá. Não acho que não tem. Às vezes um taco de beisebol é só um taco de beisebol. Eu chamo de pau. Hã? Eu chamo de pau. Às vezes um pau é só um pau, Certo. entendeu? Eu acho que ele só tá drogado mesmo. Uhum. Mas isso, eu pessoalmente não sou muito defensor de noções de masculinidade, tá ligado? Uhum. Eu acho que todo mundo. Assim, essa noção primitivista de masculinidade, etc. Mas o cara. Uma coisa é você estar numa situação onde de fato a sua mulher ganha mais do que você.
Uhum. Mas você não atuar pra tirar sua mulher do ambiente de trabalho, que é um ambiente ruim, conflituoso pra mulher, provado pelo que é o cérebro da mulher, que é muito mais sensível, etc. Eu acho que você é um. Acho que você é um arrombado, tá, né? A mulher realmente tipo, é altamente prejudicada pelo o que chamamos de trabalho, tá? Uhum. Ela pode executar, às vezes, por exemplo, sei lá, tu quebrou a perna, tu não consegue trabalhar e tua mulher precisa bancar a casa, tá ligado? Ou então ela tá num nível de inteligência maior, etc. Mas nada impede que você se dedique. Eu não acho que o Eliezer esteja se dedicando absurdamente para substituir é, o A VTube. trabalho, o protagonismo da VTube. VTube, tá Uhum. ligado? E eu acho que isso é uma arromba. Essa mulher deve passar muito estresse, velho. Essas pessoas. Tipo, tu lembra do surto da Britney Spears? Uhum. Lembro sim. É tipo isso, tá ligado? Sim. Quando a mulher é muito famosa, é tipo isso. Entra num surto, aí usa droga, remédio controlado. Nenhuma dessas mulheres, tipo, muito famosa, não está tomando remédios controlados, tá já preta, o caralho, tá ligado? E o Eliezer tá em casa, tipo, vendo YouTube. Sendo bonito. Hã? Sendo bonito. Sendo bonito, ele é um princesa, tá? Sim, posta foto no Instagram, ganha Tu acompanha no curtidas. Instagram? Não. Tá, graças a Deus. Tem muitos babás. Ah, claro, ele não faz nada, esse cara. Esse cara não faz nada. Ele só faz cirurgia plástica. Lipo, tudo. E ele aparece fazendo isso. E aí, essa galera, esses dois, ela que possibilita o comportamento dele, não é mesmo? Já que ela tem todo o dinheiro do mundo. E ele muito confortável nessa posição, não é mesmo? E aí, eles precisam do culto. Pra quê? E se eles dois são os primeiros a... Eu tô fora na hora. Eu nunca mais piso num lugar desse. Né? Se eu vejo que tá a VTube e o Eliezer são os principais do grupo. Tem, não tem. Antes eu tava argumentando contra essa noção desse bagulho de ser culto. Mas pelo que eu vi, de fato, é um culto. Uhum. Inclusive, no último dia do Legendários, eles se reúnem todos dentro do banheiro e eles ficam contando coisas pessoais e chorando todos num banheiro, numa sauna. Cara, isso deveria ser escrito. Deveria realmente ser escrito. Eternizado isso em literatura. É o famoso banho dos campeões. O famoso banho dos... Termine banho dos campeões, velho. Uhum. E eles entram com as necessezinhas desde que eles vão embora depois. Aí eles entram com as necessezinhas. É isso. Isso é o último dia lá. Quando vai embora, eles entram no lugar e ficam expondo suas relações, o seu selfie, inteiramente, um pros outros, dentro de um banheiro, dentro de um sauna. Interessante. Tu acha que rola o que ali? Cara, às vezes eu acho que eles choram, Hum. se libertam de algumas coisas bem íntimas e às vezes chupam uns aos outros. Que... Cara, isso... Não. Isso aqui. É igual Smallville? Alguém lembra do grupo Smallville? Peraí, bicho. Outras pessoas que também estão no grupo legendário. Nossa, vamos lá. Talvez seja tão ruim quanto o programa. O elenco do programa Legendários. Quem tá no culto Legendários. Vai, vamos ver. Agora já começou péssimo. Bom, primeiro aqui na lista a gente tem Eliezer, que eu já acabou de ver. Pablo Marçal. Tirulipa. Agora. Cara, tu já se imaginou no banheiro Com tiro limpa. com tiro limpa, velho. Picadura. Abestado. Olha o palhaço aqui, ó. Mas tu... Bem durinho pra tu. É ou não é? O Renato Trezotão seria legal lá também. Cara, se eu fosse pra isso, velho. Esquece, velho. Mas tu vê que dá pra fazer uma certa análise, né? Uhum. O declínio civilizacional do comportamento masculino. Não que eu defenda isso, mas se eu fosse um cara que fosse defender isso. Uhum. Tiririca não foi. Tirulipa foi. Tiro limpa foi. Tu vê? Tiririca, Tirulipa. É queda. E tá em queda, tá em queda. Queda dos O que o palhaços. filho de Tirulipa fará? Uhum. Qual será o próximo passo? Cara, pior que é. Já pensou nisso? Sim. Tem um outro que é mais ou menos da turminha da VTube, que é o João Guilherme.
Filho do Leonardo. Leonardo é o quê? Um cara da roça, rico, cantor, famoso, caralho. O filho dele usa cropped, anda Tu aqui vê? todo maquiado, por aí, anda na Globo, entrevistas. O que será o filho dele? Se tiver, né? Loucura. Tirulipa nu. Cara, eu iria pra isso. Eu iria. Agora que tem o Tiro Lipa, Fica mais interessante, né? ficou muito mais interessante, velho. Sim. Tu já imaginou ele carregando uma mochila, subindo montanha, fazendo os negocinhos dele, vídeo pro TikTok, fazendo as piadinhas dele? Que eu não sei quais são, mas deve ser um negócio bem animado. Ele e o Marçal E o Primo Rico. e o Primo Rico. O que... Cara, o que rolou nesse banheiro? Esse é o... Foi meio sofrido, Claro, é mas- inacreditável o que eu tô ouvindo. Eu não sabia nem que isso existia. Neymar pai. O Neymar pai foi também, cara. Agora tem o contra-argumento. Neymar pai foi, Neymar filho Cara, não esse é um foi. contra-argumento. Tu vê, agora eu me fodi, velho. Sim. Eu tenho que ceder. Neymar filho não foi. Neymar pai foi. Caralho. E aí, como que você sai dessa? Cara, se eu fosse tentar justificar isso, eu diria que o Neymar filho teve muito mais condições financeiras e, na verdade, na relação entre ele e o pai, na verdade, ele é o pai, ele é o provedor. Uhum. Sim, de certa forma, sim. Né? Entendo. Na história do Neymar tem a Eu ver não com acredito isso. nisso, mas se eu fosse isso, pra ensinar Faria o pessoal aí sentido, como faria. articular com... Faria com- sentido, sim. Tu entendeu? Eu já te Uhum. convenci, acabou. Sim, Quem liga pra verdade nesse momento? sim. Tirulipa. Tiro... Tirulipa. Todas as pessoas. Primo rico. Também. Tem mais? Caio Coppola. Jura? Juro. Caralho, mas é totalmente. É como se fosse o. Quem é Caio como se Coppola? fosse- Caio Coppola é aquele carinha que parece o Kaká, que trabalhou na Jovem Pan Ah, eu sei qual é. e tinha envolvimento com Com a maior Bolsonaro. puta do Amazonas. Ah, tá. Caralho, Boquinha de Caio caçapa. Coppola tá nisso. Uhum. Caralho. Se que eles tivessem sido escolhidos sem querer naquele time de futebol do colégio, e é um grupo mais bizarro e estranho que você já viu reunido num lugar com um propósito igual, não é mesmo, certo? E sobre o que é esse grupo? Vamos entender, sobre o que tem aí escrito na legenda? Sobre o que é Não, essa... ela vai falar aqui pra gente. Ah, eles vão explicar no vídeo. Inclusive o título aqui tá: Por que homens pagam 81 mil reais pra subir a montanha e melhorarem seus casamentos? Meu Deus, galera, como se essas pessoas já não fossem desprezíveis o suficiente. A gente ainda tem que saber que eles pagam 80 mil por Tu vê que ser de esquerda não precisa ser idiota pra falar das coisas? Tipo aquele babalogia que a gente reagiu. Uhum. Tipo, o beta de esquerda também não tá fazendo aquele... Olha, todo mundo é fascista. Sim. São gays. Não. Não precisa disso também. cabeça pra subir uma montanha. Ai, caralho. Puta que mil pariu. Mas afinal, o que é o Grupo É, o que é? Porque homens pagam milhares de reais pra participar. Eu sei disso. por quê. Legendários é um movimento cristão Idiota. fundado na Guatemala em 2015 Hum. e voltado principalmente para homens. O que A maior que a parte PTube dos tá fazendo eventos lá, então? combina pregações religiosas com atividades físicas intensas. O grupo vem ganhando força Exército. no Brasil e já atraiu famosos. Além de Eliezer, Gustavo Tubarão, Thiago Negro, ou Primo Rico, e o Neymar pai já participaram. Existem Nossa, o eventos de grupo vários tipos. mais... Na esfera global, além dos desafios só para homens, tem experiências para pais e filhos, Nossa. movimentos para ajuda comunitária e até Pesadelo. desafios para empoderamento matrimonial. Segundo o Nossa, site, para pra todos são parar. pensados Empoderamento. Chega de inventar termo, galera. Chega, ninguém aguenta mais, cara. Pra vocês falarem alguma merda, que bastava vocês falarem e pra melhorar o casamento. Não existe empoderamento matrimonial. Para com esses termos, já encheu o saco, cara. Todo dia um novo empoderamento matrimonial. Pra mim é quando o pai vai comprar o cigarro e vaza. Isso é Isso aí é uma coisa interessante que ele falou. Por causa daquela parada da nova língua. É a substituição dos termos, tá ligado? Sim. Isso é uma Exatamente. coisa que de fato ocorre demasiado. Eu já, há alguns anos atrás, acho que 4 anos atrás, eu acho, eu tinha feito um vídeo sobre isso. De, tipo, como os termos vão sendo substituídos massivamente pela esquerda no discurso, tá ligado? Então, por exemplo, hoje quando o cara fala que o outro tá... inclusive eu fui falar agora, eu já ia usar a palavra, tipo, passar pano. Uhum. Sim. Ah, você tá passando pano, tá ligado? Isso foi um termo que lá atrás foi sendo moldado a partir dessas compreensões da esquerda, tá ligado? Passar pano. Hoje as pessoas usam passar pano. Sim. Tá no cotidiano, no vocabulário cotidiano das pessoas. Sim, Saiu de um nicho específico Sim. e todo mundo fala isso. Todo mundo. sim. Empoderamento, muita gente tá usando. Pessoas comuns, inclusive na rua, tipo, em chique-chique, usam empoderamento. Sim. Eu vi uma mulher
Aqui em Barbacena, uma senhora falando de empoderamento. Caralho. A minha filha tá ficando empoderada, ela tá lutando no taekwondo. Ela tá ganhando poder. Do quê? Tá vendo? Isso realmente tá acontecendo. Tipo, empoderamento tá substituindo a noção de confiança. Empoderamento substitui tudo. Tipo, empoderamento é você ganhar poder, tá vendo? Uhum. De fato, essa substituição linguística ela vem acontecendo há algum tempo. Tipo, a primeira que eu vi acontecendo foi passar pano. Agora é essa noção de empoderamento. Hoje tudo é colocado como noção de empoderamento. A mulher fazer faculdade de empoderamento. Outra coisa também é democracia. Aqui a gente tá num ambiente democrático. Quantas vezes já viu? Tipo, qualquer podcast, um Direto, canal. direto. Então, aqui é um ambiente democrático. Tá ligado? Uhum. Qual é o nosso democrático? Todos podem participar, todos podem falar. Tá ligado? Quando, na verdade, a nossa democracia não é essa. Tipo, essa noção de nova língua, tipo, é muito poderosa que o George Orwell fala no 1984. Sim. Apesar que eu não li. Sim, você deveria ler. Acho que você faria boas análises com isso. 400 páginas, velho. Sim, mas vale a pena. Nesse sentido, vale a pena. Tá. Empoderamento matrimonial. Ele Opa. fez o que ele queria. Ou a mulher vai embora. Não é mesmo? Outra coisa que eu nem posso falar que ela faria pro empoderamento matrimonial acontecer. Mas, caralho, basta você construir, igual aquele filme do Kevin Costner, que ele constrói um estádio de beisebol e aí um bando de fantasma imbecil aparece. Basta você construir qualquer merda que vem os idiotas, não é mesmo? O primo rico, você precisa disso? Você já não é rico? E Isso primo? isso não basta você ir no analista? Não, você precisa se reunir com o pai do Neymar, um bando de homem, botar uma camiseta igual e fazerem atividades ao ar livre. E aí depois sentarem numa roda na fogueira e todos vomitarem suas frustrações. Eu fiz 30 surubas ontem. E eu... Pai Xuxa Pumpa. Pai Xuxa Pumpa. Sempre tem uns nomes idiotas, né? Pai Xuxa Pumpa. Eu também. Isso é uma das noções do que o New Age ganhou, tá ligado? A direita, aqui no Brasil e no resto do mundo também. Principalmente um certo tipo de identitarismo com o cristianismo também. Pra quem não sabe o que é New Age, sabe o que é New Age, né? New Age foi uma movimentação que começou principalmente com um determinado tipo de budismo, com o inglês, que eu esqueci o nome dele. Uhum. Essa visão New Age, tu vai conhecer, tipo assim, essas noções de uma certa relação com a natureza pra ter um tipo de comportamento específico adequado. Então, tipo assim, ayahuasca, tá ligado? Uhum. Meditação zen, tá ligado? Esse inglês, ele pegou os termos do budismo e ele fez um molde, digamos assim, adaptado a um certo tipo de indicação de uma vida melhor num sentido cotidiano, mas que é extremamente místico. Então, tipo, a meditação zen... Tem até aplicativo pra isso, depois procura. Sim, Meditação zen, tá ligado? Eles te ensinam como esvaziar a cabeça pra realizar meditação. Sim, tem uma que é muito famosa, que é a Mindfulness. Que é um pessoal que faz a meditação e elas tentam ter o esvaziamento dos pensamentos. Que aí fica prestando atenção no próprio corpo ou no momento presente. É bem famosa, principalmente nos Estados Unidos. Essa aí. Eu conheço a influência disso no geral, mas o termo específico eu não sei de onde vem, não. Mas isso, uma das principais características disso é tentar colocar como se fosse um novo tipo de conduta religiosa. Porque o cristianismo, ele traz consigo certos moldes de vivência, né? Então, por exemplo, uma coisa que é extremamente recomendada para os católicos é que você faça exame de consciência. Todos os dias, tá ligado? Então, por exemplo, você vai dormir, ou então tá durante o dia, você para e você examina se você fez alguma ação errada naquele dia, se você pecou, e aí você faz uma oração, etc. Você faz uma certa compreensão de como foi o seu dia, como é que você tá tratando as pessoas, etc. O que você pode melhorar, tá ligado? É uma forma uma tentativa de uma confissão mais leve do que você faz com o padre, do que você faz com a oração, mas que você realiza ali no seu cotidiano, se aproximando de Deus, conversando com Deus. Esse pessoal, New Age, eles promovem esse tipo de coisa, só que esse tipo de coisa anula o eu. Uma das coisas que é muito marcante desse pessoal, principalmente do budismo New Age, é que você precisa anular o eu. E eles fazem uma associação do eu com o ego. Então, tipo, tudo que faz parte do eu é egoísmo. Tudo que eu chamo eu, tudo que é meu, tudo que eu acredito que é pra mim, tudo que eu quero fazer, que eu quero me sentir bem, tudo que eu faço, aquilo que eu me identifico com eu, aquilo dali é ruim, tá ligado? Uhum. Porque, num sentido geral, a gente precisa meio que se integrar com o universo.
Se tornar uma coisa só com o universo, tá ligado? Se deixar fluir, essa noção meio... É uma noção que tem no budismo, basilar, mas ela é transformada para uma certa percepção de anular quem você é, tá ligado? Uhum. Quem você é não importa, saca? E, óbvio, no cristianismo também tem isso de você, tipo, buscar a Deus, tá ligado? Só que não é com esvaziamento, é com compreensão, saca? É oração, etc. Comprometimento, trabalho. Mas esse pessoal, eles tentam anular o que nós chamamos de self Uhum. no Ocidente, tá ligado? Você tem que anular isso, que é isso que traz sofrimento. Qualquer noção de personalidade e pessoa, ela traz sofrimento. E esse sofrimento é burro, feio, e você tem que buscar a ausência. Nem felicidade, nem tristeza. Você tem que buscar a ausência dos sentimentos, tá ligado? Não é estoicismo, mas é não ser, tá ligado? Não seja. E aí, então, você consegue atingir um certo nível de ser só com o universo, tá ligado? Vem muito dessa noção New Age. E aí você vê essa questão do Legendários, eles têm... Eu fui pesquisar isso. Esse pessoal do Legendários, eles meio que fecham uma coletividade ali com aquele pessoal. E depois que você sai do Legendários, tem essa parada de se juntarem num lugar e contar suas histórias, tipo como se fosse um banheirão, tá ligado? E depois que você sai do Legendários, eles criam meio que grupos e eles ficam se relacionando nesse grupo pra um ajudar o outro a não ser você mesmo. Abandone quem você é, tá ligado? Uhum. Não é transformar quem você é, não é ser uma pessoa melhor e, tipo, tirar o que é ruim e adicionar o que é bom, tá ligado? Deixar o que é bom e tentar transformar o que é ruim em coisas boas e selecionar a Cristo, não. É deixar você pra trás, tá ligado? Então tem muito essa noção do New Age, do comportamento coletivo, de anular o eu trai, tudo aquilo que eu conheço como eu trai, eu trata mal minha mulher, eu sou um mau pai. Tipo, tudo que participa do eu tem que ser anulado, tá ligado? Uhum. Então é um comportamento bastante New Age dentro da direita, que uma hora ou outra ia acontecer, né? É meio inevitável. Que pena que isso venha com uma pitada de cristianismo. Me desculpe. Esse é evangélico, então. É cristão evangélico. Caralho, cara. Que desgraças. Que desgraça. Não é mesmo? E aí, vamos continuar vendo esse vídeo, para né? que os homens se tornem a melhor versão de si mesmos. Não é Um dos melhor? principais desafios é o TOP, Track Outdoor Potential. São 4 dias de conexão O rapaz, inclusive, aqui do chat citou o nome dele, Alan Watts. Só que ele falou que é um bom autor. Depois tu lê o livro dele, Alan Watts. Tá. Eu discordo completamente. com a natureza e intensas caminhadas ao ar livre. Você não pode fazer geralmente isso. subindo uma montanha. O site diz que o objetivo do top é se tornar o herói caçador que toda família precisa. Chega, o top tem edições em vários lugares. para. Sabe quando é que o Eliezer vai se tornar um herói caçador? É nunca! Só quando ele reencarnar como uma pessoa totalmente diferente. Talvez na próxima encarnação, Eliezer. Você acha que você subir essa montanha, você vai estar pronto para caçar um leão? Sem o time de seguranças atrás e sem a sua mulher pagar o safari. Você não pode ir nem no safari sem sua mulher pagar. Você não tem o dinheiro. E você quer se tornar um mestre caçador. Nossa, essa galera não tem... Essa é a parada mais vergonhosa que eu já vi gente rica fazer desde a última coisa que eu vi eles fazerem em conjunto. Não é mesmo? Certo? Por que vocês não estão montando empresas, fazendo a economia se movimentar? Por que vocês não estão, sei lá, Acabei de receber aqui na se informação. juntando a políticos e melhorando o país que vocês... Por que vocês não estão fazendo alguma coisa? Menos Aí é foda. Se juntando a políticos e fazendo o Brasil melhorar. Eu conheço essa. Boa piada. Melhor piada que o Beto contou até agora. o Marçal, que a gente já viu no que isso dá, a cadeirada. Acabei de receber aqui a informação que o Eliezer aparentemente processa todo mundo. Ah, ele processa pelo quê? Eu só tô vendo o que ele tá fazendo. Tá? Você pode processar. Ia ser bom eu gostar que ele me processasse. Ia ser bom eles me processassem. Eu ia fazer um canal só todo dia falando coisas. Dizendo coisas. Todo dia. Eu ia fazer questão de fazer um canal só pra fazer fritada com ele. E eu seria preso por isso. Não, não seria. Não seria. Eu provavelmente daria um jeito de não ser preso. Provavelmente pagando pedindo o pessoal, me dá dinheiro, me ajuda a pagar o processo. Tá? Processar quem você quiser, tá? Não vai apagar o que você é. Tá bom? Todos que não foram processados vão continuar falando em suas casas, nos programas. Tá bom? Você pode tentar se proteger na sua bolha maluca. Peraí, bicho. Mas o resto do mundo não é esquizofrênico. É porque quando você aparece, né mesmo? Todo mundo deve fazer, ai, gente. Ou ninguém sabe quem você é, né mesmo? Só sabe quem é a sua esposa, talvez. E muito mal. E eu não tô falando pai do Neymar. Não sei quando esse cara se tornou alguma coisa. O pai do Neymar. Certo?
quem toma as piores decisões financeiras, pelo que a gente acompanha diretamente em todos os canais midiáticos, né mesmo? Ele tá aí pra se tornarem o primo rico, pessoas que nem... Tu sabe quais são essas decisões financeiras que ele tá falando? Não. Ele é mais informado que tu, velho. É que eu não prestei atenção, confesso. Ele disse o que exatamente? Porra, Baiana é foda, pô. Ele disse o quê? Isso que o pai do Neymar toma uma série de decisões financeiras ruins. Ah, não, isso é bem claro. Eu não sei, eu não acompanho, pô. Por isso que Ele eu tô é te perguntando, cara. Tu não tá ouvindo o vídeo, cara. Ele é empresário do Neymar. Neymar filho dele. E desde muito novo, grande parte das decisões e escolhas de clubes foram feitas basicamente pelo pai dele. E foram decisões ruins. Sim. Então, normalmente ele visou muito dinheiro ao invés exatamente da carreira do filho. Que ele Mas poderia... ir pro Barcelona foi ruim. Por Barcelona, não. Na época ele teve... É que assim, quando ele era novo, tinha uns 13, 14 anos, ou até 12, um pouco mais novo, ele teve proposta do Real Madrid. Só que ele não foi. Ele ficou no Santos. O que, de certa forma, foi uma boa decisão, porque ele criou um bom laço aqui com os brasileiros. E aí ele foi pro Barcelona, ficou um tempo lá, jogou bem, ganhou a Champions League, com o trio MSN, e ele saiu logo em seguida, porque aparentemente ele queria ser o melhor do mundo, só que ele foi pra um clube fraco, não tinha peso de camisa. Foi com o Paris Saint-Germain? PSG. E aí acabou que ele não deu muito certo lá. Ele jogou bem até 2018, mais ou menos, chegou na final da Champions League contra o Bayern de Munique, só que perdeu. E depois disso a carreira dele foi ladeira abaixo. O que acontece é que nessa transação ele teve a maior venda da história do futebol. Se não me engano, até hoje é a maior venda da história do futebol. Então ele ganhou muito dinheiro com isso. E depois ele foi pra Arábia Saudita e essas porras. E no geral as escolhas são feitas pelo pai dele. Aparentemente. Entendi. Tem, sei lá, se a gente medir o testosterona delas, deve dar 0. De todas juntas. E essas são as que querem se tornar os caçadores. É uma piada mesmo, não é mesmo? Você quer se tornar um caçador? Vai 1 a 1, pega uma faca, põe no meio dos dentes, vai 1 a 1 contra um tigre. Na floresta da Tijuca, que deve ter uns. Não precisa nem viajar pra África, ou sei lá o quê. Não é mesmo? Vai lá. Faz isso por nós, aliás. Brasil, e o valor da inscrição fica por volta de R$81 mil. Mas também há opções mais baratas. Isso a gente até já viu, né? Pra você subir a montanha e se tornar um caçador. Peraí, bicho. Meu Deus. Pelo menos a gente se diverte aqui, né? Certo? Um exemplo Imagina é se eu estivesse fazendo isso, o que vocês iam achar de mim, galera? Imagina se... Se eu fosse pro negócio desse, tu ia achar o quê de mim, mano? Eu não sei, não. Sinceramente, não sei. Eu ia ficar decepcionado. Tu ia ficar decepcionado, cara? Exato. Por quê? Não sei, eu não esperaria isso de você, não. E- Não sei. É um Eu- tipo de atitude que eu não esperaria de você. Me tornar um Decepcionado. legendário. Um legendário. O único legendário que eu, mais ou menos eu respeito é o do Marcos Mion. Marcos Mion. Só esse. E ainda assim não gostava, não E por assistia, que não. tu ficaria decepcionado comigo? Eu tava precisando ir, velho. É estranho. É estranho bater punheta com um tirolipa aí com... Porra, eu acho massa. É não, Networking, papai. é não. Networking, eu saí da porra. Troquei ideia com o Tiro Lipa. Trocou outras coisas, fluidos. E fluido, isso não é bom, não? Não, é o tirolipa, man. Primo Rico. Também não. Não falou que parece um pouco um culto? Isso é estranho, man. Ah, parece, pô, mas eu acho que às vezes a pessoa tem que ter experiências tipo essa, tá? Participar de um culto uma vez na vida. Não sei. Talvez. Todo mundo que é famoso participou de culto. Sofreu abuso na infância. Eu não participei de culto ainda, não. E não sou famoso. Mas abuso. Eu acho que tu quebrou o bom ambiente da piada. Sim, Se tu tivesse falado assim, eu não fui em nenhum culto até hoje, exato. ficaria boa. Aí eu acho que tu matou ela depois. Que Mas foi uma boa pena. piada. É que eu não sou o tirolipa. Agora tu salvou. Boa. Boa. Imagina se eu tivesse eu e o Renzo. Onde é que a gente não vai fazer a Foi boa próxima também. live? Porque, cara, semana que vem eu e o Renzo a gente vai subir a montanha. Cara, e talvez a gente mereça, junto com o Primo Rico, se tornar um caçador mesmo e aprimorar. Como é que é o negócio? Empoderamento matrimonial. A gente tá procurando isso pra melhorar as lives. Que Eu vou te piada! falar uma coisa agora, tá? Que eu Ah. sei aqui. É esse R$81 mil, tá? Mas também existe um plano que eles oferecem pra homens que nunca tiveram um relacionamento.
que custa R$1.500. Homens de 18 a 30 e poucos anos, acho. E você pode ir também numa experiência. E, Baiano, tu quer que eu pague um desse pra tu? Não, Pra homens que nunca tiveram relacionamento? quero não. que é parecido. Viu, galera? Por que a humanidade tem a necessidade, ainda mais celebridades, de sempre se juntarem a um grupo de imbecis, cara? Que eles acham que vai ser a resposta para todos os problemas psicológicos que eles têm. Não, ninguém pode ajudar vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão dar todo o dinheiro que vocês têm? Porque sabe Tem uma justificativa boa isso daí. Qual? Que o Jung usa. A gente procura coletivos pra diminuir a dor que a gente tem, porque aí não é mais eu, é nós. Faz sentido. Aí eu jogo pra lá, não tenho mais culpa. Eu não sou mais assim, tá? Uhum. Tipo, eu não sou um traidor desgraçado. Eu não traí minha esposa com 89 mulheres. Nós traímos nossas esposas. Sim. Nós, homens, Nós homens somos maus. somos maus. Sim. Se nós, homens, somos maus, eu estou determinado a ser mau. E estamos aqui buscando melhorar, Exatamente. trazer lados positivos. O que muitos chamam de compartilhar a dor, nada mais é do que se afastar da dor, tá? De se afastar do erro, do problema. Uhum. Não é mais eu trair minha mulher. Nós, homens, somos problemáticos, né, cara? Sim. Nós, homens, traímos nossas mulheres. É como se você começasse a dar um sermão naquilo que você é. E fugindo do que você é, tá? Uhum. Nós, homens, traímos nossas esposas. Quando nós fazemos isso, quem nós somos perante ao Senhor? Sim. O que eu te diria então? O que eu diria a nós? O que poderia eu dizer então? O que nosso Senhor diria? Uhum. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E logo em seguida ele diz: vá e não peques mais. Toma. Aí o pessoal chega em tu e fala: porra, puta sermão que tu deu, hein? Não existe mais o que eu fiz. Existe o que nós fizemos. Você entendeu? Uhum. qual é o mal-estar? Vocês têm toda essa fama e todo esse dinheiro e vocês sabem que vocês não merecem. E isso causa um mal-estar terrível em vocês. E não é isso que vai ajudar, certo? Sabe o que ajudaria? Vocês se tornarem pessoas melhores, mas vocês acham que vocês são o máximo. Vocês só precisam... Inclusive, todas essas técnicas de culto que esse pessoal usa, que é muito antigo que é usado, isso foi implementado muito bem na política. Eu só não sei exatamente, depois eu preciso estudar sobre isso. Se foi a política que copiou isso, ou se foi isso que copiou a política. Essa movimentação, tá? Uhum. Meio parecido com o George Orwell, que tu contou lá daquelas críticas. Uhum. Será que ele narrou alguma coisa e ensinou os caras a fazerem? Ou será que ele tava narrando algo que esses homens já fazem? E que isso sim é o que influenciou isso acontecer. Sim. Tá ligado? Isso eu não sei se foi o ovo ou a galinha. É difícil mesmo. Eu mesmo não Só saberia bem. dizer não. Oi? Eu mesmo não saberia dizer não. Eu Tem- tenho que estudar sobre Tem isso. bastante isso na literatura, na arte em geral, que esses caras parecem prever o futuro. Mas normalmente esses caras escreveram a partir do que eles observavam já na realidade deles, tá? Então, por exemplo, quando as pessoas citam Dostoiévski no Crime e Castigo, em que ele faz análise de um homem que tenta mudar a realidade dele, que ele é um homem muito inteligente e que ele merece coisas melhores, como se o mundo devesse algo a ele, é uma espécie de análise do que se tornou a Rússia pouco tempo depois, com as pessoas revolucionárias. Então, parece que ele prevê o futuro. Mas aquilo é uma análise que ele fazia do pessoal na época dele mesmo. Então é difícil você falar assim quem veio primeiro, sabe? Eu não saberia dizer não, exatamente. É difícil. Eu não sei não. O apocalipse. Vocês não iam durar nada. Uma experiência para solteiros de 18 a Mas aí tem um argumento também. Se o homem da caverna vivesse por nosso tempo, eles morreriam também das doenças. Sim. Ninguém. Todos nós estamos adaptados ao nosso tempo. 30 anos que nunca tiveram relacionamentos ou uniões familiares. Nossa, esses aí não precisavam nem... R$ 1.490. Apesar disso, não tem muitos detalhes nas páginas dos eventos por que sobre será? como essas experiências funcionam. Segundo o próprio Eliezer claro. postou, a regra do movimento é Vamos que ver. o que acontece na montanha fica na montanha. Fica na montanha, eu vou te contar. Sabe por que O não nome acontece nada? Sabe por que o que acontece fica na montanha? Porque se você falasse, todo mundo ia falar você realmente é insano. Como que você gasta tanto dinheiro pra isso? Então o lema é: ninguém fala da noite da fogueira, onde cada um fala o animal que ele é.
essa parada do... Só explicando o motivo disso, eu acho que também abre um bom merchan para o livro do Kerbis que a gente tem aqui, que vocês podem acessar, que é Carl Jung contra a loucura das massas. Essa questão de nada... O que acontece na montanha fica na montanha, o que acontece no clube da luta fica no clube da luta, o que acontece nas Vegas fica em Vegas. Isso é uma certa forma de criarmos uma certa conjectura social de pertencimento, tá ligado? Então, por exemplo, aquela experiência que nós tivemos lá na montanha só fica entre nós. Se a gente só fica entre nós e o comum é que nós precisamos contar nossas experiências uns para os outros, nós, os seres humanos, temos essa condição, tá ligado? Nós precisamos de outras pessoas para nos abrir, para contarmos. Inclusive, o Rogers trata disso no segundo capítulo do Tornar-se Pessoa. Todos nós temos uma grande necessidade de expressarmos coisas que nós achamos interessantes. Então, por isso, sei lá, por que as pessoas compartilham tanto coisas que elas veem no Instagram? Reels, TikTok, livros. Ah, eu gostei muito desse livro. A primeira coisa que a gente faz é indicar pra alguém. Né? Alguém começa a conversar com alguém que a gente acha interessante, etc. O que a gente faz? A gente indica um bom livro que nós lemos. Nós indicamos um bom filme que nós vimos. Nós indicamos, sei lá, qualquer porra que a gente acha interessante pra pessoa, nós vamos indicar aquela coisa pra pessoa, tá ligado? Qualquer coisa que nos aflige também, a dor, qualquer perturbação, qualquer problema, nós precisamos contar para alguém, tá ligado? Então, você como se sente próximo de alguém, e isso é uma coisa muito comum. A pessoa te conta uma parada triste em um segredo dela, parece que você entra na necessidade de contar um segredo seu pra ela, tá ligado? Isso é uma estratégia bem comum, é muito fácil fazer as pessoas se abrirem a partir disso. Se você conta um evento difícil da sua vida, que você normalmente não contaria pra qualquer um, então aquela pessoa é o The Chosen, ela é o escolhido. E quando você é o escolhido, você então escolhe também aquela pessoa numa movimentação meio que de caridade, uma movimentação de proximidade, tá ligado? Então a pessoa vai contar uma coisa marcante dela, interna, pra você também. Já que você contou, eu vou contar uma pra você, tá ligado? Isso é bem comum, inclusive dá pra checar isso com mamíferos, todo esse tipo de coisa. Então, quando se fala assim, o que aconteceu na montanha, fica na montanha, todas as vezes que eu for falar dos momentos que tivemos na montanha, toda vez que eu for falar de alguma coisa, memorar alguma coisa, eu vou falar com aquelas pessoas que estavam na montanha. Então, eu tenho um grupo no Zap com esse pessoal e a gente vai contar coisas que a gente só conta pra quem estava na montanha, tá vendo? Eu só falo algumas coisas para as pessoas que estavam lá junto comigo, que viram as mesmas coisas que eu, que nós contamos os nossos segredos no banheirão, com os nossos pintos melados de sabão. Sim. Aonde só não podia beijo na boca. Interessante. Tu entendeu? Então eu estou aberto pra você e você está aberto pra mim. É a relação, inclusive, maior do que eu tenho com minha esposa. Porque, muito provavelmente, eles não contam nem pra esposa. Quando a esposa pergunta, mas o que tem lá? Não posso contar. Sim. É meu e dos brother. Mas você contou a sua vida íntima da sua mulher pra essas pessoas. Sim. Tá ligado? Eu sou o urso. Uau! E eu sou o tigre. Aí eles uivam. Quer apostar quanto que eles uivam? Igual guerreiros, cachorros. Você acertou exatamente. Não, mentira! Mentira! Mentira, 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 mentira! O grito de guerra deles Mentira! Caralho! Caralho, me contratem, galera. Me contratem. Cadê? Sabe como é interessante isso? Hum. Os espartanos comiam o cu um dos outros. Gostoso. Inclusive, uma das características dos espartanos é que eles eram namorados um dos outros. Faz todo sentido. Se tu tá na guerra, Eu protegi meu boy. tu protegeria teu boy, tá? Uhum. Então é por isso que cada homem protege o homem do seu lado. Porque eu como esse come esse, esse come esse, esse come esse. Faz sentido. E aí todo mundo se protege. Então é bem simbólico, assim, essa relação, tá? Inclusive também eles consideravam que quem recebia o esperma do outro se tornava mais forte. Eita porra. E assim, "Ei, tu quer ficar mais forte? Quero. Engole aqui. Se eu botar derramar dentro de tu, tu pega a minha força vital e aí tu fica forte também. Os magma. Eu gosto dessa palavra, cara. Magma. Se eu tiro ali pra chegar se falasse isso pra tu.
Ganhar Tu aceitaria? do Tirolipa, não. Meu. Do tiro de Não, quem? se- Eliezer. Não. Se o Mano Brown fosse, eu gostaria. 2050 homens Sim. diferentes. Polícia, eu podia estar trabalhando. Eu falei que ia apostar que eles iam. Eu não sei se eles não. Eles têm o grito. Eu não sei se é au, au, mas é um au. Somos alfa! Mas Meu pelo que eu entendi, Deus. o au deles é um anagrama pra alguma coisa. É tipo, é um anagrama. Por que vocês Ah, eu esqueci de falar, só deixando claro, tá, pessoal? O livro do que eu tô falando, o Carl Jung contra o Loucura das Massas, tá aí o link na descrição, custa também uns R$10. Estamos fazendo vários livros durante esses dias aí. 10 dias, 10 livros. Cada livro custa R$10 em e-book e PDF, tá? Você pode ler tanto no seu Kindle, como no seu celular, quanto no seu computador, quanto no seu tablet. Sinta-se à vontade e ajude esse canal a continuar. não estão melhorando? Isso não é melhorar vocês. Isso é, mais uma vez, vocês querem ter alguma coisa da moda pra fazer e Ah, postar aqui, ó. nas O redes. grito de guerra do Movimento Cristão Legendários é AU, AHU, que é sigla de Amor, Honra e Unidade. Cara, Cristão Legendários é quase o nome do programa do Mion. Era na Rede Cristã e era Legendários. Não é mesmo? Será que ele não tá nesse também? Eu abri o vídeo do Estranho aparecer isso logo pra gente. Consultou o Serasa. Mas vai saber, não é mesmo? Certo? E aí, vamos ver. A gente tem imagens de uma verdadeira reunião. Tô chegando no culto, meu. Estamos chegando, meu, no culto, meu. Aqui é Legendário. Se você A pergunta é o que, que o João Gordo tava fazendo nisso. Cara, eu não lembrava do João Gordo no Legendários. Pra mim, o João Gordo ele come salada. A pergunta é o que, que o João Gordo estava fazendo aí, cara? Dinheiro, né, velho? Caralho, João Gordo. A tela do Beto tá aparecendo aí? Tá aparecendo. quer é o seu caçador interno. Mas deu quanto tempo de vídeo? 49 minutos, 50 minutos. Provedor, meu. Então aqui com meu amigo Felipe Solari. Senhoras e senhores, e essa garota que eu talvez tenha saído, eu nem sei. E um outro que me odeia do Hermes. Esse papo, esse otário aí também. Vai. Eu nem vou elaborar nesse assunto. Uma hora eu vou contar esse assunto todo pra vocês, tá bom? Mas não vai ser hoje. Certo? Estamos aqui com banana mecânica no culto, meu. Caramba, meu. Estamos aqui com banana mecânica, eu achei o Chio, cara, senhoras e senhores. Hoje eu vou virar um caçador, eu vou fazer um filme sobre eu caçando, meu. Caramba, legendário da área, meu. E aí, será que a gente vai ver? A gente tem acesso a um dos cultos? Eu tenho aqui, na verdade, o testemunho de um dos ícones do E não tem cenas do culto? Não, é secreto, cara. Eu vi num programa alguém mostrando umas mini cenas desse culto, sabia? Talvez tenha aqui, mas vamos antes ver Tenta essa... achar pra gente ver. Tudo bem, mas não quer ver um testemunho pra ver Vamos ver como um que testemunho mudou de a vida alguém do- que saiu do culto. É, alguém... Saiu ou ele tá no A culto? pessoa tá fazendo testemunho Ele tá dele durante uma... durante. tá fazendo... E vamos ver o Durante. testemunho aqui do Tirolipa. Ah, não. Puta que me pariu. Se tem alguma coisa que depõe enquanto seu culto é o Tirolipa. Acho interessante. Porque eu acho que eu sei o motivo do Tirolipa tá aí. Ele participou da farofa da GK. E ele... Numa farofa onde tem muita suruba... Eu fiquei sabendo do Black Room, já viu? Não. O Black Room é copiando uma certa conduta homossexual que eles têm na boate, que é um ambiente da boate que quando apaga a luz, todo mundo pode se comer naquele ambiente. Fazer o que quiser um com o outro. Aí depois acende a luz e aí para. Difícil, né? O quê? No escuro, assim. Pra achar um Não, buraquinho. pô, faça o quê, baiano? Não sei, não Pera aí, pô. A mão aqui, ó. Mão aqui. Quem quer ajoelha, quem não quer em pé. Ah, Dedo no forever, mão no pinto. E blau, e vem, e toma. eu sou um cara das artes, eu tenho que ter um visual. Meu visual aqui, minha visão tem que estar Então tudo vai pro Black Room. Não é obrigado não aí. iria não iria não. O problema é se você passa desavisado ali, né? Uhum. Ó, galera, tá ali, ó. Deixa eu conversar com aquele meu amigo. Luz apaga. Teu cu é torado, meu amigo. Barulho, tudo escuro. Como é que tu vai dizer que não quer? Foda. Né? Uhum. Tinha isso aí na sala da DK, na festa da DK, na farofa da DK. Sim. Numa festa dessa, o Tirolipa, ele foi muito criticado. Porque Não, ele do abusou abuso, de uma né? mulher, sim. Aí, muito provavelmente ele tentou se redimir e aí foi pra esse parada aí. Já os outros eu não sei. Um cara aqui do chat falou:
vai ser problema pro maluco que vinha atrás de mim. Vai sair todo cagado. Amigo, se você soubesse que as pessoas até gostam desse tipo de coisa, Sim. acho que você ficaria impressionado. Eu ficaria impressionado, amigo. Tu é doido, aí tu faz sair, o cara gosta mais ainda, vê? O cara atrás de você é o vinheteiro. Eu vi. O que tem a ver o vinheteiro com cocô, cara? Ele fala muito sobre coprofilia. Fala? Sim. Acho que ele tá tentando imitar o Tem até Mozart. Beethoven. Mozart. Mozart. Sim. Tá na porra do culto! Como é que você vai pra um culto que o Tirolipa tá no culto? Pelo jeito que você Fazendo stand-up, é claro. Vai, vamos ver. Porque toda hora eu tentei, o Tirolipa tentava invadir algumas horas. O Tirolipa tentava invadir o Emerson ali com brincadeiras. E esse aqui trancou, não deu um sorriso, a cara trancada. Nossos pastores também segurando a onda, de vez em quando eu tava deslizado. Que risa não só no personagem, como na Roma, né? Mas você. Peraí. Eu odeio esses líderes de culto ou pessoas que sobem culto evangélico, qualquer. Cara, conviver com o Tirolipa deve ser uma coisa insuportável. Imagino. É o tipo de pessoa com muita energia chata, tá? Uhum. Muita energia, muita energia. Ele parece ser fragmentado, cara. Parece que a todo momento ele muda de personalidade. Ele sempre tá chapado de energia. Uhum. Toda hora ele tá com muita energia, tá? Eu já acompanhei, eu acompanhava ele no YouTube e no Instagram, que eu gostava de ver o que tava acontecendo no mundo humano, no cotidiano brasileiro. Né? Eu acompanhei ele também quando eu acompanhava muito o Todo stand-up brasileiro e vídeo comédia. dele tinha alguém sendo jogado na porra da piscina. Sim. Tinha um anão. Sim. Tinha na farofa de DK alguém pegando no peito de alguém. Uhum. Foi ele pegando no peito da mulher, não foi que deu B.O. ou foi um anão que ele botou? Foi ele, foi ele. Foi ele, não foi? Foi ele. E teve um anão também fazendo uma sacanagem. Com ele eu não sei. Não, nesse mesmo episódio. Uhum. Que ele fez o bagulho tipo banheira do Gugu, não foi? Sim. Foi nessa época que eu fui atrás pra saber o que o Tirolipa estava fazendo. Uhum. Que teve esse B.O. aí. Eu lembro disso aí. Florentina. E o foda é que eu já vi ele contando a história dele, não sei se você sabe. O Tiririca é Sigma meio, tá? Uhum. O Tiririca teve 6 filhos com 6 mulheres diferentes. Porque ele trabalhava no circo intermitente, aí todo lugar que tinha cidade ele metia um boneco, tá? Sim. Todos os filhos do Tiririca, nenhum se mantém com uma única esposa. Todos traem a esposa. A filha também traiu o marido. Teve 3 filhos de 3 caras diferentes. É uma maldição, né? Hã? É uma maldição. É uma maldição. São os freaks. Talvez ele tenha ido... Pelo que eu vi, todo mundo que tá aí trai uma mulher. São os freaks. Hã? Freaks O que é isso? é um filme sobre circo. Ah, eu acho que eu já vi De uma gente falando que- desse filme. Eu Uhum. vi já. Não vi o filme, mas já vi gente comentando desse filme. Sim, Por causa de um episódio do American Horror Story que meio Sim. que retrata isso aí, né? exato, exato. É, isso aí, isso aí. Qualquer um desses, não é mesmo? E aí eles tentam deixar as coisas mais leves, fazendo um bando de piada ridícula, não é mesmo? O pastor mandou tirar a roupa e correr na floresta. Eu quase fraquejei. Mas aí ele me deu aquele incentivo. Aí todo mundo... KKKKKKK. Não é kkk nada. Ele disse pra tirar roupa? Eu não ouvi. Foi, Tá pô, meio escuta baixo aí. o vídeo dele. Ó, O vídeo do Tiririca tá baixo, não do Bento. Pessoas que sobem culto evangélico, qualquer um desses, escuta aí. não é mesmo? E aí eles tentam deixar as coisas mais leves, fazendo um bando de piada ridícula, não é mesmo? O pastor mandou tirar a roupa e correr na floresta. Eu quase fraquejei. Mas aí ele me deu aquele incentivo. Aí todo mundo... KKKKKK. Aí, foi isso que ele contou, cara. Sim. Não, então, essa parte eu ouvi do Bento. Eu não vi a parte do Tiririca. Eu acho que ele tá falando isso. reproduzindo o que eu estou sendo levado a acreditar aqui que foi isso que ele falou. Porque não deu pra entender o que o Tirolipa fala. Sim, me pareceu uma piada. Quando eu ouvi, pareceu mais uma piada só. Então, Do Bento. não sei. Eu não acho que seria uma coisa estranha o cara mandar ele tirar a roupa e correr no meio da selva. Uhum. Tu acha que seria estranho? Não. Os caras se reúnem no banheirão, cara. Cara, eu já vi muita coisa de coach, então nada disso é estranho. Eu já vi as pessoas dando soco no peito e soco no ar, tipo Shadow Box, tá ligado? Fazendo com a música do Rock Balboa. Pam, 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 pam. E eles dando soco no ar, batendo no peito e gritando. O mais coisas. idiota que eu já vi foi os caras na reunião de coaching gritando pra subir em cima da cadeira e gritando pra soltar masculinidade. Ah! Sim. Isso foi uma das coisas mais abjetas que eu já vi na minha vida. E tudo isso vem de um culto americano. Sinal de, tem que express yourself, do e do, tá vendo? Uhum. Vem dessa porra. E é noção de culto mesmo. Não é kkk nada.
Não é nada de caca. Só se for caca. Eu odeio. Se você é um líder desses, você tem que ser sério. Não tem que fazer nenhuma piada, nem nada. Pra parecer que é mais maneiro essa bosta que você tá participando. Certo? Imagina você pagar. Quer dizer, Tirulipa, você tem 80 mil reais pra dar nisso aí? Tem. Ou você tá junto com a galera? Cara, o Tirulipa tem seguidor pra caralho no Instagram, velho. Uhum. Pra caralho. Ele sempre tá. Ele é um dos caras mais geniais do Instagram. Ele sempre tá próximo e morando. Fazendo um monte de vídeo junto com a celebridade do momento. Uma hora foi o cara do Avião de Forró. Outra hora foi o Whindersson Nunes. Sim. Outra hora foi o Gustavo Lima. Outra hora foi o Wesley Safadão. O Wesley Safadão. Sim. Tá ligado? Tipo, ele sempre tá com um cara que tá muito famoso. Sim. Muito famoso. Muito famoso. Ele cresceu pra... Ele tem mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, pô. Sim, ele é muito, muito conhecido. E aí você conquista uma galera fazendo o seu stand-up. Olha as roupas. Parece a turma dos escoteiros idiotas de não sei aonde. Não é mesmo? Os escoteiros. Já viu? Sendo que esses escoteiros eles não devem saber fazer porra nenhuma. Os lobinhos. Os lobinhos. Não é mesmo? Pelo menos no escoteiro você ganha uma medalha pra fazer um... Dizia: parou! Não tem ciência! Ei! Vai! Tá sentadinho, vai! O que isso quer dizer, cara? Uia. Tá satirizando. Tu viu assim, Pior que ele é muito flexível. Eu acho que ele deve sentar bonitinho. Ei, man, mas ele acabou de mostrar, pô, aí, ó. Não, mas na pica mesmo. Ai, mas é isso mesmo aí, pô, ó. Tá sentadinho, vai! O que isso quer dizer? Sentadilha. Sentadilha. Tirulipa. Cara? Ele tá satirizando um culto evangélico. Aqui não tem ciência, foi o que ele falou? Aqui não tem ciência. Eles odeiam ciência. Eles odeiam Uma das marcas do bagulho do New Age, renegar a noção de ciência. Sim. Isso é uma das marcas dessa porra. qualquer coisa que tire a fantasia maluca da cabeça deles. Qualquer dado, qualquer coisa lógica. Eles acham que é coisa de gente dos livros. Eu não tenho conhecimento de livros. Não, você não tem conhecimento de nada. Só desse seu rotina de humor horrorosa. A sentadilha. Ele sempre tem um testemunho. Isso é um testemunho? Imagina você falar, vem ver um testemunho de fé e essa merda. Um stand-up da pior qualidade. Não é mesmo? Junto com um trocadilho, criando a sentadilha. Não é mesmo? Esse Tirulipa, eu não sei como a galera conseguiu. Esse enganou bastante gente, hein, Tirulipa? Você passou por tudo, né? Tirando o biquíni da mulher naquele lugar. Tudo você conseguiu passar. Não é mesmo? Até quando? Essa sessão de sentada tá... Tá. Já, acho que já deu aqui já, essa sessão de sentada. Depois... Pessoal, algumas reflexões e algumas coisas a serem adicionadas aqui nesse vídeo, tá? A primeira coisa é que busque se afastar de organizações que pregam por não contar o que está acontecendo ali, tá? Isso é um certo artifício de controle psicológico que é muito usado. Você se prende, você está preso àquela estrutura ali que você está pertencendo, aquele ambiente que você pertence. Então, isso faz com que você se abra para essas pessoas, você conte coisas para essas pessoas contem coisas para vocês que normalmente você não quer que essas pessoas contem, e você fica extremamente, digamos assim, fragilizado nesses ambientes aonde você não pode contar o que acontece ali, nem as pessoas podem contar o que acontece ali, o que ouviram ali, nem nada do tipo. Esses ambientes são um ambiente que você busca afastar-se, tanto pela fragilidade que isso te cria, como a necessidade de estar sempre anexado a esse grupo que você está pertencendo de segredos. Porque aquele ambiente, já que aquele ambiente todo mundo sabe tudo de mim, então tudo eu posso contar aqui. Então isso também cria uma certa forma de você poder fazer coisas, inclusive, que normalmente você não faria, porque certas coisas causam certas ações que nós tomamos na vida causam uma certa necessidade de nós contarmos, e isso vai causando um certo apelo interno. Então várias coisas que a gente não faz, que nós temos vontade, são coisas erradas, muitas vezes deixamos de fazer, inclusive, porque não vamos poder contar pra ninguém. Isso causa uma certa fragilidade absurda. Um dos casos que eu posso usar para narrar isso como exemplificação foi a
o negócio lá do goleiro Bruno. Só foi descoberto que a Lisa Samúdio tinha sido pacotada porque o rapaz, um dos rapazes, que é o primo do goleiro O Bruno, macarrão. o primo do goleiro Bruno, Ah, tá. ele viu toda a situação acontecendo. Ele é uma pessoa bem jovem. E ele não conseguiu se controlar, tava muito ansioso com essa coisa dentro dele. E ele foi lá e ele contou pra um tio dele o que tinha acontecido. No dia seguinte, o tio foi lá e contou na rádio o que tinha acontecido. Outro caso também onde isso aconteceu, teve um caso relativamente recente de uma criança que foi morta por um outro adolescente. Conheço Um o caso. rapaz de 13 anos, eu acho, que matou Sim. uma menina de 9. Autista, sim. Sim, ele mata. O Petri do nada. Ele é bem inteligente nesse menino. Perguntaram pra ele tava na cena do crime, quando a polícia foi investigar. E aí perguntaram pra ele porque ele não tinha contado que tinha sido ele que tinha matado. E aí ele falou, porque ninguém me perguntou. E isso é uma coisa muito comum. Muitos criminosos, eles querem contar aquilo que eles fizeram pra alguém, tá ligado? Inclusive é um dos motivos que os serial killers, muitas vezes, eles gostam de divulgar os crimes que eles causam. Eles buscam ser, muitas vezes, pegos porque eles querem que aquilo dali seja visto de alguma maneira. Então isso é uma das fragilidades que nós temos enquanto pessoas. É a necessidade de contar as coisas para as outras pessoas. Sim. Interessante. No Crime e Castigo, que eu citei anteriormente, de certa forma ele faz isso também. O Raskolnikov, ele assassina uma senhora, uma usurária, com a machadadas, e ele passa grande parte do tempo fugindo do crime, porque ele é investigado por um detetive. E acontece que ao longo do processo todo da investigação, ele mesmo vai deixando pistas. Ele vai tentando contar o caso, porque aquilo meio que é o castigo dele, né? A parte do ser perseguido, do não conseguir lidar com a situação, mentalmente principalmente. E daí ele tenta dar pistas para o detetive, que acaba descobrindo o caso. E aí ele vai preso, etc. Mas no caso ele tenta contar isso, porque ele sofre bastante psicologicamente. Sim. Isso é uma coisa bem comum. Uhum. Muitas pessoas que são presas, confissões, são muito em cima disso. Você confessar os seus crimes, etc. Isso é bem comum, muito comum. E é por isso que o processo de confissão é tão importante dentro da igreja católica. Você confessar as coisas que você fez, você se sente mais aliviado de ter contado, etc. Uhum. Então isso é uma parte extremamente fundamental da psique humana, uma das marcas da psique humana. E é por ali que o Carl Rogers trabalha. Essa necessidade de se abrir, de contar, é o que gera também amadurecimento, tá ligado? É se abrir a possibilidade de estar errado e um momento de fragilidade para alcançar uma certa forma de autonomia. Porque nessa fragilidade é o momento que nós crescemos. É por isso que geralmente psicólogos, psiquiatras, terapeutas, você abre essas condições suas. Inclusive, uma das coisas que o pessoal fala muito que gosta de terapia é poder falar sobre coisas sem um certo julgamento. E esse processo é um processo que o Carl Rogers tem um certo distanciamento, porque precisa ter um julgamento. Não quer dizer que você vai chamar, viado. Sim. Você é um depravador, tá vendo? Não é isso. Mas você precisa ter um certo tipo de reciprocidade com aquilo, e aquilo não pode ser uma coisa que vai esvair de possibilidade de você estar errado, de ser uma coisa imatura, etc. Isso tem que ser denotado psicologicamente para a pessoa para um bom crescimento. É por isso que na confissão, na igreja, o padre ele diz que você está errado, que fala para que Deus vai dar na extremoção, dar o perdão, e você precisa rezar e tal, e fazer esse tipo de coisa. Então você não sai como certo daquele ambiente, tá ligado? Isso é extremamente positivo. Você sai pronto pra... Vai e não peque mais, né? Saia e não peque mais. É um amadurecimento. É isso que se busca muitas vezes daí. Muito obrigado a todos vocês, e gostaria de lembrar que o tema desse vídeo foi justamente para tentar trazer para vocês um certo interesse sobre psicologia e sobre a loucura das massas, porque eu acho que o Legendário representa bastante a loucura das massas. E nós temos um livro de psicologia escrito pelo nosso grande amigo Kerbs. O link está aí na descrição. Temos uma variedade gigantesca de livros sobre vários temas, psicologia é um deles. Temos sobre geopolítica, temos sobre diversos temas. Todos esses e-books, cada um deles custa R$10, tá? Vocês encontram esse link aí na descrição. Se você quer que esse canal continue e cresça, as pessoas estão lendo o livro, estão gostando demais. E para vocês também comprarem um anti-woke que não está aqui na mesa, mas
ajudou bastante a compra do Anti-Woke para o canal continuar. E eu peço para vocês que comprem o Anti-Woke, que trata, de certa forma, dessas coletivizações, essas organizações de grupo, e também os nossos e-books que estão aí na descrição. Se você tem mais interesse sobre esse tema de psicologia, comente aí, porque a gente pode fazer mais e-books e comentar mais questões sobre essas, a respeito disso. Muito obrigado a todos vocês. Curta, comente, compartilhe. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima, meus queridos. Valeu!